Então, olá, bem-vindos ao Despertar Holístico, o podcast onde exploramos o autoconhecimento e a transformação pessoal através de uma abordagem holística. Eu sou a Mariana Silva e hoje estamos aqui com o nosso PT, o Daniel, para falar sobre os benefícios do exercício físico na saúde mental e emocional e, no fundo, também percebemos aqui como criar uma rotina de exercícios equilibrada. O Daniel faz parte da equipa do projeto Holístico e quero-te dar já as boas-vindas, Daniel. Bem-vindo a este podcast. És o meu primeiro convidado, entre aspas, porque estou a falar do projeto, portanto não és propriamente convidado, mas és aqui o primeiro a abrir de todos os da equipa este podcast comigo. Obrigado, Mariana, antes de mais. Boa tarde também para os nossos ouvintes no podcast, que agora também é nosso, né? Eh, Uhum. É um prazer também ser o primeiro aqui a abrir este tópico na parte do exercício, porque é a parte que eu domino. E também ajudar aqui as pessoas que me estão a ouvir também a desbloquear aqui algumas questões e eu vou trazer aqui algumas informações e também histórias que vão ser valiosas também para ajudar talvez há umas pessoas que nos estão a ouvir e que estão num momento da vida menos bom e que pode ser aqui também uma forma de conseguirem melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Portanto, vamos a isso e eu estou aqui para te responder. E também perceber, não é, como é que o exercício físico tem muito impacto naquilo que é o bem-estar e o equilíbrio mental e emocional. Portanto, também vamos trazer muito isso aqui hoje. Olha, Daniel, antes de mais quero começar este episódio também para as pessoas lá em casa perceberem um bocadinho o que é que te, assim, de forma muito sucinta, o que é que te trouxe aqui a este momento, ou seja, a seres PT, a fazeres aquilo que fazes hoje. O que é que te moveu? O que é que foi ali aquele clique para realmente escolheres esta área, que podias ter escolhido outra qualquer, não é? Portanto, não é por acaso com certeza que estás no exercício. Assim, foi um conjunto de decisões que eu tomei há uns anos atrás, né, e que me trouxeram até aqui, mas eu lembro-me bem que na universidade eu tirei o curso na parte da gestão desportiva. Eu terminei o curso, mas estava com a vontade de dar treinos, de ajudar de uma forma mais direta, não tanto a gerir uma organização, mas a estar em contacto direto com as pessoas. E a partir daí, depois de que terminei pronto, o curso da universidade, tirei uma pós-graduação na parte do personal training, comecei a estudar também por mim, né, sendo autodidata, e comecei a investigar. E é tal coisa, quando tens paixão por uma área, tu começas a investigar, a falar com colegas da área, começas a ter cada vez mais interesse, e foi realmente isso que aconteceu comigo, porque eu também comecei a minha jornada no exercício físico quando era mais jovem, por volta dos 15 a 6 anos, porque era um rapaz mais magro, não tinha muita massa muscular, não sentia muita confiança no meu corpo e isso trazia-me algumas inseguranças e foi a partir daí que também começou. Ou seja, até foi antes da universidade que já estava aqui no inconsciente, né? Essa parte de querer aprender mais e depois ajudar os outros foi realmente nessa altura da universidade, depois de terminar o curso. Lá está, nunca é por acaso o lugar onde nós estamos, ou seja, e as áreas que nós escolhemos, e às vezes até pode ser algo momentâneo, não é? Ou seja, não é? Há tantas pessoas que começam, não estou a dizer obviamente que é o teu caso, mas muitas pessoas começam numa determinada área ou estudam uma determinada área e até trabalham durante algum tempo nessa área e depois, se for preciso, mudam de área, enfim. Ou seja, isto para dizer que realmente não tem que ser algo estanque e que realmente não é por acaso que nós estamos a fazer o que fazemos. Tem sempre algum propósito maior que nos traz a esse caminho. Olha, e obrigada por também teres partilhado um bocadinho daquilo que te moveu a estar hoje a fazer aquilo que fazes. Eu gostava que pudéssemos aqui começar a falar um bocadinho e acredito que também possas depois, em algum momento, se assim fizer sentido para ti, trazer alguma daquela que possa ter sido também a tua história neste percurso
e que possa também mostrar, que possas também mostrar, não é, de alguma forma, naquela que é a tua história, que forma é que o exercício físico foi importante para ti, numa questão de bem-estar, equilíbrio mental e emocional, não é? Que também é, no fundo, aqui o tema que nós trazemos. Mas gostava que começássemos aqui por falar sobre aqueles que consideras que são os benefícios do exercício físico na saúde mental e emocional. De forma é que eles contribuem, não é? Eu sinto que precisamos trazer cada vez mais consciência sobre isto, já se fala muito, mas ainda precisamos trazer mais consciência porque também cada vez que vamos ouvindo, e às vezes ouvindo de formas diferentes, também vamos ganhando entendimentos diferentes e integrando mais integrando mais dentro de nós essa informação para que depois também possa levar a mudanças. É assim, para te dar também aqui um exemplo mais real, no meu caso, isto também começou, como eu disse atrás, quando era mais jovem, porque sentia essas inseguranças do corpo, achava que as outras pessoas me achavam mais fraco que elas, ou que não tinha a capacidade de fazer certas coisas a nível físico, por exemplo, no nível de desporto. Então essa dor foi a forma que pronto, motivou-me a começar a fazer exercício, a treinar. Eu treinava outdoor, na rua, pronto, aqui no parque da cidade onde eu vivo. Hum? E foi a começar a ver mais coisas. Eu via muitos vídeos no YouTube, aprendia com também outros profissionais na altura, espalhavam muito essa mensagem de treinar e ter essa motivação para treinar, e foi aí que também começou. E aí eu comecei a ver, por mim mesmo, quais é que eram os benefícios do exercício. E a primeira das coisas que eu notava era, lá está, a nível físico, sentia-me mais forte, né? Neste caso, eu fazia mais flexões, fazia mais agachamentos, fazia mais abdominais, sentia-me, né, cada vez mais forte. Também acompanhado por uma boa nutrição, não é? Porque eu sabia que isso também era muito importante, não valia a pena estar a gastar 1 hora do meu tempo, senão depois ia comer batata frita ou, ou gomas, isso não ia fazer muito sentido. E depois, a nível mental, o que senti muito foi começar a ganhar mais autoconfiança, comigo, com os meus amigos, os meus colegas na altura da escola secundária, e isso também fez com que achasse, ok, então é este o caminho que também ajuda aqui a melhorar esses aspectos da confiança, também a nível de equilíbrio, muitas vezes a ver com a ansiedade, porque às vezes uma pessoa está num estado mais de ansiedade, principalmente quando somos jovens, não sabemos muito como gerir essas questões, por exemplo, na escola, com exames, com esse tipo Uhum. de tarefas, e foi a forma que eu arranjei. Então comecei intuitivamente a fazê-lo cada vez mais e comecei a ganhar realmente essa paixão. E o que eu quero também que as pessoas percebam é que isto demorou muito até eu chegar aqui hoje, Daniel de 2024, demorou quase 10 anos, ou seja, já fui atrás que isto começou. E claro, agora vejo muito mais capaz a nível físico e mental, porque também houve evolução, mas também houve fases em que me senti menos bem, como toda a gente, sabes? E depois tive de arranjar outra vez forças para voltar a conseguir ter às vezes motivação para treinar, porque nem sempre não é linear, e é isso que também quero transmitir às pessoas que nos Ou estão a seja, ouvir. não estamos sempre com a motivação lá em cima, é isso, ou seja, nem sempre, nem todos os dias apetece ir treinar. Sim, eu acho que a motivação é muito sobrevalorizada, e o que eu acho que é mais importante é a consistência, é a gente criar o hábito e saber que, ok, hoje não me apetece treinar, por exemplo, mas eu sei que depois eu vou me sentir melhor, e isso é o que eu também procuro fazer às vezes quando não me apetece treinar, é saber o benefício que vem a Mas seguir. olha, é interessante o que tu estás a dizer, porque às vezes vamos pensar o que é realmente a motivação. A motivação ela acaba por ser um motivo, não é? Se nós separarmos, o motivo que nos leva à ação. Exato. Então, essa questão, por exemplo, que tu falaste, e existem muitas outras, mas essa questão que tu falaste, por exemplo, foi algo que eu também apliquei naquilo que é a minha história, em termos do exercício, que procuro sempre aplicar, que é perceber, hum,
não quer dizer que seja só este o motivo, ok, mas um dos motivos que me leva a ir treinar, ou seja, a ação de ir treinar, é o bem-estar que eu vou sentir após, ou seja, aquele bem-estar que no fundo acaba por ser imediato, ou seja, o bem-estar que vou sentir a nível mental, emocional, físico, mesmo que tenha algumas dores. Olha, eu costumo dizer que essas dores são aquelas dores maravilhosas que nós temos, Sim, essas dores do que as outras dores, quando é por alguma questão de doença, enfim, de desequilíbrio físico, não só físico, mas eu acredito que as pessoas também do lado de lá também estão a perceber aquilo que eu quero transmitir. Um, e portanto, isto para dizer que, na verdade, isso é um motivo para a ação, pode ser este bem-estar que vai levar a um bem-estar também mais duradouro, não é? Porque à medida que eu vou fazendo, sabes, o exercício também me vai ajudando aqui a consolidar esse hábito, no sim, fundo. a gente até pode, olha, a gente até pode fazer aqui uma metáfora com a parte até da área financeira, né, que é a área que a Rita domina, também está na nossa equipa, que é na parte das finanças há o juro composto. Aqui no exercício também esse acumular dos treinos acaba por ser um treino, dois treinos, três treinos, depois 100 treinos, 1000 treinos, acaba por acumular os efeitos dessa consistência e só aí é que vai-se ver resultados. Porque, por exemplo, não é só fazer durante 3 meses seguidos de treino que dá resultados e depois para-se 2 ou 3 e depois volta-se outra vez. Tem que haver Até custa mais tempo. uma certa regularidade, porque senão, claro, pode haver aqueles efeitos que tu dizes, né, a curto prazo, que é no próprio dia, no dia a seguir, mas para haver mais, por exemplo, a longo prazo, como estavas a falar, tem que ser realmente esse caminho de a gente manter um hábito de fazermos. Tal e qual. Olha, e diz-me outra coisa. E um dos pontos, eu não sei se tu falaste nisto, mas que eu, por exemplo, notei muito, foi a questão do aumento de energia e do foco, em termos, de foco no meu dia a dia. Energia e foco, no fundo, para o meu trabalho, para aquilo que eu faço no meu dia a dia, o facto de fazer exercício, e no meu caso eu fazia de manhã, e isso ajudava-me muito nesta questão de me sentir mais ativa e mais focada naquilo que eu ia fazer, ou seja, mais concentração, menos cansaço mental, mesmo que eu tivesse tido uma noite menos boa, né? Como eu ia fazer exercício, aquilo, sabes, Ajuda. desaparecia. Eu posso falar sobre isso e, como está a dizer, é esse também um dos efeitos, é aumento de foco e aumento de energia. Porquê? Porque quando nós fazemos exercício físico, há também uma libertação de neurotransmissores, né, principalmente a serotonina e a dopamina, que fazem com que a gente, no caso da dopamina, sinta com mais vontade de alcançar objetivos, de concluir Uhum. tarefas. E a serotonina tem mais a ver com o sentimento de bem-estar. E então, como está a dizer, fazendo de manhã até é uma das boas práticas, é uma boa maneira para começar o dia, porque já estamos a começar em grande, já estamos a começar com uma energia diferente, por exemplo, para o trabalho, que cada um de nós tem, e acaba por ser uma forma de a gente também tratarmos da nossa saúde e darmos prioridade, dizer assim, ok, vou, por exemplo, treinar de manhã, vou priorizar 30 minutos do meu tempo. E a gente ao fazer isso, já vai com outra energia, né, para o trabalho que a gente faz. E então isso é excelente. E há quem também faça ao fim do dia, como forma de Vou cortar. relaxamento, por exemplo, E tu estás a falar de uma coisa interessante aí a falar da de dopamina. libertar o stress, sabes? De um Sim. dia, imagina, de um dia muito estressante, conseguirem, sei lá, imagina que fazem. Há pessoas que podem treinar no ginásio, ou podem treinar na rua, ou que podem fazer yoga, ou fazer pilates, sabes? E que desde que elas gostem do que estão a fazer, ser uma forma de sentirem-se bem naquele momento e de também desligar um bocado das responsabilidades, né, do dia a dia e das preocupações. Tu falaste aí de uma coisa muito importante também, e até te quero fazer a ponte para aqui, que é também para as pessoas que estão.
lá em casa a ouvir-nos, porque imagina, cada vez mais há casos de pessoas que estão a passar por questões a nível emocional, como a ansiedade, a depressão, e o exercício físico acaba por ter aqui um papel extremamente importante, não é? Naquilo que é estas situações de ansiedade, de depressão. Podes falar um bocadinho mais sobre isso? Qual é que é a tua visão acerca disto? Assim, já é bastante falado os benefícios, né, do exercício físico, por exemplo, na parte de sentir-se melhor, a nível do bem-estar, do alívio da sensação de dor, por exemplo, e também de diminuir também a sensação de fadiga mental. Mas eu até quero aqui falar pronto, no meu caso, né, pronto, no meu caso, eu passei por esta sensação de estar num estado de humor mais depressivo, com mais ansiedade, e, e realmente aí percebi que o exercício era bastante importante porque naturalmente quando se está numa fase assim, uma pessoa não quer estar ativa, não quer fazer grande coisa, está num estado mais negativo, não, não está, como é que é dizer, não está em uníssono, o corpo não está a trabalhar de uma forma normal. E eu senti nessa altura que não me apetecia treinar, por exemplo, é uma das coisas que me apaixona, como eu estava a falar antes, e nessa altura não me apetecia, eu achava isso estranho. Parece que o corpo está, não está conectado com a mente, sabes? É como que tivesses a olhar para ti, olhava às vezes para as minhas mãos, olhava para uma coisa e dizia, sou eu, quem sou eu? Que sensação estranha, sabes? E depois, passado um período em que eu percebi que estava, pronto, neste estado, também procurei a ajuda pronto, de uma psicóloga, com esse trabalho também de psicoterapia, entendi que tinha que resolver, né, Claro. certas questões que eu tinha deixado para trás e que estavam-me a incomodar naquela altura. E esse trabalho, em conjunto também com o exercício, e também na altura também acabei por procurar ajuda médica, porque também é importante a gente ter esta relação, sabes? E também expormos as coisas a quem nos pode ajudar, e isso também me ajudou, e o facto também de ter tido a capacidade de perceber que estava mal e de ter falado com a minha família, ter falado com os meus amigos mais próximos acerca do que estava a passar, começou-me a ajudar e fui criando, lá está, hábitos no dia a dia que eu não tinha já há algum tempo, porque isto foi uma fase de cerca de 4, 5 meses em que senti esta ansiedade e estes sintomas mais de depressão. E foi quando comecei a tomar estas ações, eu tive que tomar ação, porque mais ajuda que eu tivesse, que os outros vissem que eu não estivesse bem, tive eu que tomar ação e começar a dar pequenos passinhos, estás a ver? Aos poucos e poucos, e isso também me ajudou. E eu digo que aqui o comprimido, o exercício físico, foi uma grande mais-valia, porque também se não fosse isso, acho que iria ser mais longo o processo, se fosse só por exemplo, com medicação ou só com a psicoterapia. Acho que ia demorar um bocado mais tempo. Isto também fez com que eu conseguisse despertar em mim outra vez a energia que eu tinha, o Daniel que eu era, e agora estou melhor, já passei essa fase, felizmente, e em 2024 sinto-me mais renovado também por ter passado estes desafios e por ter conseguido superar. No fundo, foi isto que também se passou comigo, e acho que é importante as pessoas também terem noção que não são só elas e que não estão sozinhas às vezes no mundo, sabes? Olha, e tu falaste aí de uma coisa que foi, tu estavas a passar uma altura mais desafiante, em que sentias-te mais ansioso, com alguns sintomas mais depressivos, e disseste que perdeste, ali por momentos, por um tempo, não sei bem, depois se quiseres só explorar um bocadinho essa parte, de, daquilo que te apaixona, ou seja, do exercício, ou seja, havia, pelo que eu percebi, alguma dificuldade em realmente
ires fazer exercício. Eu penso que percebi bem, Sim. também me dizes. Então, se assim é, eu acredito que as pessoas possam estar a passar por um momento desses e realmente saibam que o exercício físico faz bem e até queiram, não é? Ter essa força, essa iniciativa. Eu gostava que naquela que foi a tua experiência, o que é que tu fizeste, daquilo que te recordas, para ganhares essa motivação outra vez de voltares a trazer o exercício físico para a tua vida? Foi Ok. fácil? Foi difícil? Acredito que se calhar no início foi difícil. É assim, no início foi difícil porque eu estava com uma rotina em que não estava estruturada, que nessa altura, até a nível profissional, estava numa situação em que não estava a exercer a minha área, estava também a buscar encontrar o meu caminho nessa parte. Isso também era um fator de ansiedade. Eh, então, isto demorou algumas semanas até começar a encaixar os hábitos. O que é que acontecia? Às vezes fazia exercício uma semana, por exemplo, 2 vezes, depois estava menos bem se calhar na outra e só fazia uma, ou sabes, quebrava ali um bocado o ciclo. Mas depois chega uma altura que comecei-me a fartar também de estar nessa situação e que tu dizes basta e que tu começas a comprometer-te contigo a tomar os pequenos passos. Não pode ser logo tudo uma vez. Não pode ser passar num estado em que não tens uma rotina de, por exemplo, treino ou de alimentação ou de sono. Isso era uma das coisas que me falhava muito, era a alimentação e a parte do sono também. Não dormia bem, pois não comia a quantidade necessária de nutrientes, sabes, durante o dia. E foi pegar numa folha e começar a pôr, por exemplo, 3 objetivos, por exemplo, que tinha que cumprir durante um dia e depois durante a semana ter tarefas, sabes? Ter atividades também que fizessem com que eu saísse de casa, socializasse, praticasse, por exemplo, desporto com outras pessoas, e não ficar à espera que as coisas mudassem, sabes? Porque isso iria ser ainda mais difícil se me isolasse. E então acho que as pessoas devem pensar nisso, é começar aos poucos, não porem logo demasiada pressão sobre elas para alcançar o que não se pode fazer logo numa semana ou em duas, tem que ir aos poucos. Olha, e diz-me uma coisa. O que é que tu achas de uma pessoa que quer começar a fazer exercício físico, começar, seja, no fundo, aquela que é a tua visão entre, que sabemos que existe muito estas questões, que é as pessoas vão à internet, colocam um exercício qualquer de 20, 30 minutos e fazem aquele exercício, ou seja, será que isto realmente é bom, é benéfico ou será realmente importante? E sobretudo quando se está a começar, quando se quer fazer um determinado caminho com um determinado objetivo, aqui ter o apoio de alguém como tu, não é? Que ajuda aqui a prescrever o exercício físico adaptado àquilo que é a questão da pessoa e, enfim. Claro, claro. Uh, uma coisa vê essa outra. Ou seja, aquelas pessoas que realmente, entre a pessoa procurar aquilo que é o que está na internet, que hoje em dia temos tanta coisa à disposição, e fazer por ela, e a vantagem, não é, de ter alguém como tu a acompanhar o processo da pessoa. Assim, eu diria que aqui a mais-valia de ser acompanhado pronto, por exemplo, por mim, que sou profissional de exercício físico, é também poupar tempo a ir investigar e a ir buscar coisas que às vezes podem estar erradas. E eu, com base também na experiência que tenho na minha área, também de treinar outras pessoas e acompanhar outras pessoas online, é de cortar esses obstáculos, estás a ver? Reduzir erros que neste caso pode-se limitar e criar uma estrutura mais adaptada aos objetivos e também à necessidade da pessoa. Porque, por exemplo, uma boa forma normalmente digo às pessoas que estão comigo no acompanhamento online, o ideal é começar a fazer exercício e depois complementar com
também eu digo que exercício é quando é planeado, atividade física é quando é atividade do dia a dia. Por exemplo, lavar a louça, aspirar o carro, são atividades físicas. Mas o ideal é, por exemplo, fazer 4 vezes por semana exercício físico, 3 já é muito bom, ok? E 2 já é um início. Então é bom estabelecer estas metas. E depois também entender que ter por base a duração também do treino, por exemplo, 30 minutos, 20 a 30 minutos já é um bom começo para treinar, e diria que 45 a 60 minutos é o ideal. E depois, nesta distribuição ao longo da semana, também vai depender da rotina da pessoa, mas podes, por exemplo, começar. Não é preciso logo começar a investir muito dinheiro, por exemplo, em equipamentos, ou se a pessoa nem quiser ir para o ginásio numa primeira fase, dá para começar a fazer em casa com o peso do corpo e, Uhum. ou com, por exemplo, peso que a gente tem em casa, pode ser ou garrafões de água ou até garrafas de água de 1,5 litro, dá para fazer um bom trabalho de condicionamento, sabes, físico geral. E é através deste processo, estás a ver, de eu dizer, ok, vamos começar aqui, vai demorar este X tempo, possivelmente, e ir acompanhando e saber que a pessoa saber que está segura comigo, porque eu também vou descrever exercícios que são seguros para ela fazer e que não lhe vai causar lesões ou que possa depois prejudicar no dia a dia, por exemplo, no trabalho. E então eu recomendo, claro, que as pessoas tenham esta atenção, porque se uma pessoa também procura um médico, é porque confia nele na parte da medicina. Se vai a um fisioterapeuta, confia na parte da fisioterapia, não é? Na reabilitação, quando tem Uhum. lesões, outras questões. Que no meu caso é na prescrição do exercício. É por isso que também invisto e já investi muito tempo e pronto, e neste caso a nível financeiro também para conseguir dar estas ferramentas. Tal e qual. Olha, e se pudesses assim planear, agora em jeito de finalização, de planear uma rotina de exercícios simples para que os nossos ouvintes pudessem começar a implementar imediatamente na rotina deles, o que é que tu recomendarias? Imagina, E sim, porquê, né? Também gostava que assim, partilhasses o porquê, não é? Se vão fazer um determinado exercício, porque é importante fazer cardio, porque whatever, sabes? sim, eu numa primeira fase o que eu recomendo é a pessoa pensar no geral, no corpo como geral, nos membros inferiores, né? Coxas e pernas, zona também da anca, os glúteos, todos esses músculos, e depois também os membros superiores, as costas, os ombros, o peito, pronto, os braços. E não focar logo num objetivo de quero aumentar muito as coxas ou, por exemplo, os braços, o que seja. Primeiro começar por um condicionamento geral. E aí começava, por exemplo, segunda-feira, podia fazer, por exemplo, 30 minutos de treino de resistência, ou seja, com o peso do corpo ou com halteres ou pesos que a pessoa tenha em casa. Como a pessoa ainda não está habituada ao exercício, eh, talvez possa ter algumas pequena, pode ter a sensação de fadiga no outro dia, na terça-feira, e possivelmente na quarta já está, como é que dizer, já está recuperada para poder, por exemplo, fazer caminhada ou, por exemplo, fazer exercício numa bicicleta estática. Porquê é que eu falo em caminhada ou bicicleta estática? Isto também vai depender do historial da pessoa, Uhum. porque não recomendo logo uma pessoa correr se ela nunca teve um passado desportivo na corrida ou algo do género, porque a pessoa primeiro precisa de começar pelas bases, né? E prescreve-se a caminhada porque é uma forma que é um exercício com menos impacto para as articulações e para também a nível dos ligamentos e ossos. Então a caminhada podia ser ou bicicleta estática ou elíptica, pronto. E aqui isto depois vai depender de cada caso. E Tempo, mais ou menos. Sim, depende assim, do caso, mas imagina, se a pessoa está a começar, não vale a pena já dar muito, muito tempo. Por exemplo, diria que 30 minutos é o ideal. Se conseguir 40, melhor. Pronto. Mas não começo logo a dizer 45 minutos a 1 hora,
depois a pessoa já começa, ei, tanto tempo, e não vou conseguir, tenho que ir fazer isto ou aquilo. Pronto, começa a arranjar, pode começar a arranjar obstáculos, né, para não fazer. E depois, sexta-feira, ou seja, quinta, dá-se ali um intervalo. No entanto, não quer dizer que a pessoa, por exemplo, terça e quinta-feira fique inativa. A pessoa pode continuar a fazer as suas atividades a dia normal e até se conseguir arranjar tempo, pode incluir, por exemplo, yoga ou pilates, pode fazer esse tipo de atividades, não há nenhum problema. Por exemplo, sexta-feira, a pessoa pode, ou o cliente pode fazer pá, uma atividade que, imaginemos que é um homem ou uma mulher que gostam de dançar. Podem dançar, podem fazer o tipo de atividade, Atividade podem fazer uma aula de prazerosa. grupo. Sim, podem fazer uma aula de grupo, podem fazer. Há tantas coisas disponíveis, sabes? Arranjar um grupinho, por exemplo, duas pessoas irem caminhar também, podem fazer isso 2 vezes por semana, não há problema nenhum. Agora, isto vai depender muito, pronto, do caso, mas este podia ser um exemplo para alguém começar. E repetir, não é? Por exemplo, se repetirem isso durante um mês, já vêm bons resultados. Sim, já vem bons resultados. Numa primeira fase, eu digo que é mais até mental, que elas vão sentir aquela tal energia e foco que a gente falou. A nível físico também já podem começar a sentir, mas eu diria que isso é mais até mais à frente. Começa a sentir mais evolução na parte da massa muscular, isso leva algum tempo. Mas a nível mental, acho que se a pessoa for consistente no mês, já vai sentir diferenças. Bons resultados neste caso. E ter sempre presente aquela questão do objetivo, do motivo, não é? Que ele levou a fazer. Isso é, sim, sem dúvida, também algo que eu considero importante numa primeira fase. Olha, Daniel, muito grata por partilhares o teu conhecimento, todas estas dicas, por termos aqui este momento de partilha de conversa e acredito que todos os nossos ouvintes acharam muito útil. É um primeiro passo, sem dúvida. E dizer que se gostaste deste episódio, não te esqueças de nos seguir e partilhar com os teus amigos, família, outras pessoas que achas que podem achar útil e importante estes temas que acabámos de falar. E fica atento aos próximos episódios, onde continuaremos a explorar formas de viver uma vida mais plena e equilibrada. E até à próxima. Cuida-te e lembra-te que a transformação começa sempre de dentro para fora. Obrigada a todos os que estão desse lado.